Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então falar sobre, na questão geográfica, sobre Europa e seus aspectos naturais. Estamos então na turma 301, módulo 12, da sua apostila 2, página 206, para você acompanhar aí, ok? Vamos lá! Nesse tópico de aula, vamos então abordar Europa, sua localização, continente europeu diferenciado do continente asiático. Quais são os países, o relevo, clima, hidrografia e vegetação como tópicos gerais. Para iniciarmos a nossa reflexão, temos aqui uma figura interessante que mostra então uma porquinha alimentando então vários porquinhos, né? Então, a expressão pigs, com 2 i's, vem de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, quando aconteceu a queda da União Europeia a partir de 2008, a Europa não conseguiu recuperar-se até o momento, tanto que está se fragmentando. E os países, então, do PIGS são aqueles que tiveram retração econômica. Ou seja, são países de economia fragilizada. E agora, 2020, o Covid veio a agravar a queda econômica europeia e mundial, que já vinha em queda desde 2006 com os Estados Unidos, desde 2008 com a Europa, contagiando então as economias mundiais. Temos então que localizar a Europa. A Europa então fica nessa porção aqui. Você percebe que ela é um continente formado por 50 países, mas bastante acidentado, com várias pontas, com várias penínsulas, a Península Itálica, Península Balcânica, tem várias pontas, diferente do Brasil, que é um país com uma maior regularidade litorânea. A Europa, ela tem uma riqueza de diversos portos naturais. Temos aqui a linha do Equador, que corta o norte do Brasil. 7% do Brasil está no hemisfério norte, portanto. A linha do Equador corta o centro do continente africano, próximo aqui ao Lago Vitória, nascentes do rio Nilo. Também corta aqui a Indonésia. Esse aqui é um clima quente o ano inteiro, o clima chamado de equatorial. Temos essa linha ao norte, que é então uma das linhas notáveis, chamada de Trópico de Câncer. Temos aqui o Trópico de Capricórnio, que corta o sul do Brasil, o sul do continente africano, corta aqui a Oceania, enquanto o Trópico de Câncer corta aqui o México, corta o norte do continente africano, Península Arábica, Índia, sul da China, Indochina. E a Europa, ela fica então aqui cortada ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Temos aqui Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia. Então, uma parte da Europa é polar e a maior parte da Europa está ao norte do Trópico de Câncer, num clima chamado então de temperado. Grande irregularidade, dos litorais dos países favorece então grande navegação, mas agressividades climáticas devido aos climas temperados. Quando falamos em Europa, então, formada por 50 países que uniram-se, formando então a União Europeia, que até 2020 era formada por 28 países, mas a partir de janeiro de 2020, com a saída então da Grã-Bretanha, são 27 países participantes. Então são 50 países, área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, e existem diversos limites, por exemplo, Oceano Glacial Ártico, aqui no norte, ó. Temos aqui o Círculo Polar Ártico, temos então aqui no norte o Oceano Glacial Ártico, temos aqui na parte oeste, temos então aqui todo o Oceano Atlântico, temos aqui os Montes Urais, que vão fazer a divisão então da Rússia para então a parte asiática e europeia. Aqui bem nessa porção nós temos então aqui um grupo de dobramentos antigos chamados de Montes Urais. Temos também o Mar Mediterrâneo, que fica aqui ao sul.
banhando então o sul dos países aqui do continente europeu. E também temos aqui o Mar Negro e o Mar Cáspio como divisores entre a Ásia e a Europa. Se falarmos sobre as divisões regionais, podemos então compartimentar em norte, em Europa Central, em Europa do Sul ou então Meridional, em Europa Ocidental, sudoeste da Europa. Temos aqui essa junção de países em marrom como sudeste da Europa. E aí então nós temos aqui a Europa do Leste. Quem seriam esses principais países? Na Europa do Norte, cortado lá pelo Círculo Polar Ártico, temos aqui a Noruega, temos aqui a Suécia, temos aqui a Finlândia e temos então a Islândia como Europa do Norte. Europa Central, nós temos aqui esse importante país, a Alemanha, mais rico país da Europa. Temos aqui a Polônia, temos então aqui a Suíça, país que vive com grandes empresas bancárias. Aqui nós temos a Áustria. Hitler era austríaco e foi a primeira região anexada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Temos então aqui a Tcheco e a Eslováquia. Temos então aqui a Áustria e temos aqui a Hungria. E também temos aqui a Eslovênia como países da Europa Central. Europa Meridional, nós vamos ter então aqui a Itália, e aqui nós temos então a Grécia como grande e países importantes. Temos então aqui na Europa Ocidental a Grã-Bretanha, formada pela Escócia, País de Gales, e aqui nós temos então a Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul. Temos então aqui a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo. Quando falamos então em Europa do Sudoeste, temos então aqui Portugal e Espanha. Quando falamos em Europa então aqui do Sudeste, temos então aqui os antigos países da ex-Iugoslávia, chamado então aqui de Croácia. Temos aqui a Bósnia-Herzegovina. Temos aqui então, nesse pequeno país aqui, Montenegro. Temos aqui a Albânia, que é onde, quando aconteceu a Guerra da Albânia, milhões de pessoas fugiram para a Itália. Temos aqui a Sérvia, que está ainda hoje se fragmentando. Temos aqui Kosovo, temos aqui a Macedônia, a Bulgária e a Romênia, como então a Europa do Sudeste. E temos então aqui a Europa do Leste, né? Chamando a atenção aqui para que a Turquia tem uma pequena parte da Turquia que é europeia, mas a Turquia ela pertence ao mundo asiático. Quando falamos então em Europa do Leste ou Oriental, o maior país é a Rússia. A Rússia está aqui e bem nessa porção existem então os montes Urais, que separam a Rússia asiática da Rússia europeia. 37% da Europa é formada pela Rússia. Temos aqui a Estônia, temos aqui a Letônia, temos aqui a Lituânia, aqui temos a Bielorrússia, Ucrânia e Moldávia. Esses são os países regionalizados do mundo europeu. Quando falamos em relevo, relevos são as ondulações da superfície do nosso planeta. Então, você percebe que aqui nós temos então cores: planaltos, planícies e montanhas. As planícies estão em verde, terras planas e baixas. A maior parte da Europa é formada por planícies costeiras. Olha só, nós temos então partes planas e baixas. Norte da Europa, na parte sul aqui da Península então Balcânica,
temos então aqui nas margens do Mar Negro, e a maior porção da Rússia, tudo área de planície. Esse aqui são os Montes Urais, que são dobramentos muito antigos, que fazem então a divisão da Europa, ou da Rússia europeia, da Rússia asiática. Planície siberiana, planície então russa. Aqui nós também temos dobramentos antigos, ou seja, essa é a porção velha do relevo europeu. Então, partes dobradas, não tão elevadas, planícies na parte central, e na parte sul nós temos os dobramentos modernos, que atualmente então apresentam movimentação de placas tectônicas, terremotos nessa parte sul do continente europeu. Grande parte da Europa, portanto, é formada por terras baixas, as chamadas de planícies. Para identificarmos algumas das formações, temos aqui os chamados de na Península Escandinávia. Península é uma quantidade de terra que avança para o mar. Península Escandinávia, Península da Jutlândia, que avança para o mar. Nós temos aqui a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Temos aqui a Península Italiana e temos então aqui a Península então Balcânica. Quando falamos então no norte, temos então os dobramentos antigos, ou seja, terras muito antigas do relevo. Temos aqui os chamados de Alpes escandinavos. Temos aqui os Alpes no norte da Itália, os Apeninos, que seriam os pequenos Alpes no centro da Itália, os Montes Pirineus, que dividem então aqui a Península Ibérica da Europa. Temos aqui então os Cárpatos, que são formações aqui de dobramentos mais recentes, e também temos aqui o Cáucaso. Você percebe que no centro existem então alguns pequenos planaltos centrais, Planalto de Volga, temos aqui então os Montes Urais, são dobramentos antigos e não tão elevados. Grande parte da Europa então é formada por terras baixas chamadas de planícies. Quando falamos nos climas do mundo europeu, os climas são bastante complexos, devido a estar próximo então ao Círculo Polar Ártico e na região temperada. Lá no norte, então, temos então essa cor mais verde clara. Aqui nós temos então o clima polar, de grande rigorosidade. Logo abaixo temos então o chamado clima frio. E aqui, como nós temos então as elevações e dobramentos antigos, temos aqui então os morros, temos então o frio de montanha, como também pode ser percebido aqui no Cáucaso, também nos Cárpatos e aqui também nos Alpes, frios de montanha. Cada vez que se sobe 1 quilômetro, reduz 6 graus em média na temperatura. Então temos aqui o clima polar, temos aqui um frio, e aqui nós temos então o clima frio de montanha. Essa porção marrom mais escura e mais clara é a região de clima temperado, primavera, verão, outono e inverno. Mas nós temos aqui dois temperados diferentes, um mais próximo ao mar, então nós temos aqui um temperado oceânico, que o oceano alivia mais a temperatura, ele faz com que a temperatura seja mais estabilizada, do que aqui do interior, teremos um temperado continental, primavera, verão, outono e inverno, com grande rigorosidade. Então, o temperado oceânico, ele é menos rigoroso, temperado continental de grande rigorosidade. Já ao sul, nós temos então um clima mediterrâneo, influenciado pelo mar Mediterrâneo, onde os verões, enquanto o nosso verão no centro do Brasil ele é quente e úmido, aqui o verão vai ser quente e seco, e os invernos serão então aqui mais úmidos. Então nós temos aqui as temperaturas de polar no norte, frio de montanha, temos aqui então os temperados continentais, temperados oceânicos, e aqui nós temos então os mediterrâneos, algumas porções aqui nas proximidades do Mar então Negro, e também aqui nas proximidades então
do Mar Tirreno, nós temos então um clima subtropical parecido com o que nós temos no Brasil. Resumindo os climas da Europa, então, num desenho mais simplificado, temos aqui então um clima polar norte, mais próximo ao oceano, clima oceânico, frio de montanha, esse roxo que nós temos aqui. Nós temos então aqui ao sul um clima então mediterrâneo com verões quentes e verões mais secos. E temos então um clima temperado, primavera, verão, outono e inverno, mais continental, mais rigoroso, e um clima temperado então oceânico. Lembrando que no norte temos um clima então polar de grande rigorosidade. A vegetação da Europa também é diversa. Nós temos lá no norte a chamada tundra. Tundra é uma vegetação que gosta de ambiente extremamente frio. Então é formado por uma junção de musgos e líquens. Musgos e líquens, formando então uma resistência biológica muito grande. Então é formada por rochas e prende-se sobre essas rochas formações de musgos e líquens, como não são formações muito avantajadas, a vida nessa região é de grande resistência. Então nós temos aqui não tanta biodiversidade como nas demais porções. Temos nessa porção logo ao sul então do clima de tundra, temos aqui a floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas, onde tem os grandes pinheiros, uma vegetação basicamente homogênea. Temos nessa porção central o que se chama de floresta temperada. A floresta temperada é aquela que tem primavera, verão, outono e inverno. Durante o inverno, o frio faz com que as árvores percam as folhas, chamadas então de caducifólias, folhas que caem. Então, floresta temperada, ela é formada então por folhas caducifólias, por exemplo, os abetos, por exemplo, então aí também o carvalho. A vegetação mediterrânea, ela é formada por uma vegetação chamada de maquis e garrigue. Essa vegetação, ela é muito parecida com o que existe no centro do Brasil, uma vegetação de grande agressividade por uma época de clima quente e seco, e uma época então de frio e chuvoso, uma vegetação então de grande resistência e galhos secos, galhos resistentes, difícil transitar no meio dessa vegetação, maquis e garrigue. E temos então estepes nessa outra porção, estepes que são como se fossem campos, uma formação então mais arbustiva. Hidrografia do continente europeu, ela tem rios bastante importantes. Aqui na península, então, ibérica, Portugal e Espanha, temos aqui, então, o rio Guadalquivir, o rio Tejo, o rio Douro, o rio Ebro, aqui divididos, então, por essa área de dobramentos recentes, que são os Pirineus. Lá para o norte, corre o rio Garona, o rio Loire, o rio Sena e o rio Reno. Aqui nós temos, então, o rio Tamisa, lá na Grã-Bretanha. Rio Elba, rio Oder e o rio Vístula, que corre lá para o mar Báltico. Aqui nós temos, então, a Dinamarca, que também lança suas águas lá no Mar do Norte. O rio Dnieper, o rio Dnestr, o rio Danúbio, que corta então 7 países e vai desembocar no Mar Negro, o rio Don, que está lá então no mundo da Rússia, planície da Rússia, o rio Volga, de grande relevância por cair no Mar Cáspio, e então aqui o rio Ural, que contorna então os montes Urais. Você percebe que a Europa tem uma riqueza de rios e eles são utilizados para fazer navegação, área portuária de grande relevância, quando então no rio Elba, por exemplo, os navios conseguem entrar
até grande parte do continente, por ser planícies, a mesma coisa, o rio Reno, o rio Sena, rio Loire e assim por diante. Na Itália temos um destaque que é o rio Po. O rio Po, então, é onde se concentra a maior parte industrial do mundo italiano. Então, pessoal, falamos então sobre tópicos básicos sobre a Europa, dos seus 50 países, diferenciamos a Europa continental da Europa asiática, alguns países importantes, regionalizações, o relevo, clima, hidrografia, vegetação. Nos falamos na nossa próxima aula. É isso aí.